A ideia de um país pagar para você morar lá, ou até mesmo oferecer incentivos para casar com seus cidadãos, é uma realidade que se materializou em diversas regiões do mundo, impulsionada por um fenômeno demográfico comum e alarmante: o declínio populacional, o envelhecimento acelerado e a fuga de cérebros das áreas rurais. Esses incentivos, que muitas vezes parecem bizarros ou bons demais para ser verdade, são, na realidade, estratégias desesperadas e altamente direcionadas para repovoar comunidades, revitalizar economias locais e, em alguns casos, lidar com desequilíbrios de gênero ou taxas de natalidade historicamente baixas. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A vida nesses lugares, embora inicialmente atraente do ponto de vista econômico, apresenta uma série de desafios culturais, sociais e logísticos que o incentivo monetário busca solucionar. Essas ofertas não são simplesmente uma doação. São um contrato social para revitalizar lugares deixados para trás pela modernidade e pela migração. A crise demográfica global, o motor dos incentivos, a razão fundamental pela qual cidades e, em alguns casos, regiões inteiras oferecem dinheiro a novos residentes centra-se num problema estatístico. A taxa de natalidade caiu abaixo da taxa de reposição. 2. Filhos por mulher, e a migração interna esvaziou os centros rurais em favor das grandes metrópoles. Cidades fantasma e serviços públicos. Quando a população de uma comunidade cai abaixo de um certo limite crítico, os serviços públicos essenciais tornam-se insustentáveis. Escolas fecham por falta de alunos. Clínicas médicas não conseguem manter médicos e empresas locais entram em colapso. Ao oferecer incentivos financeiros para atrair novas famílias, o objetivo principal é reabrir as escolas e manter um nível mínimo de serviços comunitários. 2. Envelhecimento e força de trabalho. O envelhecimento da população rural significa que há menos jovens em idade ativa para sustentar a economia local, agricultura, artesanato, turismo e, crucialmente, para pagar as pensões e os cuidados de saúde dos idosos. O incentivo visa atrair novos talentos para a força de trabalho. Os países que lideram essas candidaturas são predominantemente nações europeias, mas também comunidades específicas na América do Norte e na Ásia que enfrentam o mesmo problema. Europa. O foco das ofertas de repovoamento. A Europa, com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, é o epicentro das ofertas de repovoamento. Esses incentivos raramente vêm de governos nacionais, mas sim de conselhos locais ou regiões que lutam para sobreviver. Itália. A venda simbólica de casas. A Itália, famosa por suas belas, porém desertas, aldeias rurais, tem sido pioneira no conceito de incentivar o repovoamento com ofertas focadas em moradia. O caso das casas por €1, cidades como Sambuca, na Sicília, Ololai, na Sardenha e dezenas de outras nas regiões de Abruzzo e Calábria, ofereceram casas à venda pelo preço simbólico de €1, cerca de $1,06 a taxa de câmbio atual. As letras miúdas revelam o verdadeiro investimento. O comprador deve se comprometer a restaurar o imóvel deteriorado em até 3 anos, com custos de reforma que frequentemente ultrapassam €30.000. O incentivo aqui não é o dinheiro, mas sim o custo inicial zero e a oportunidade de viver em um ambiente culturalmente rico. O objetivo explícito é repovoar centros históricos, que possuem valor arquitetônico, mas estão negligenciados. A vida nessas vilas oferece alta qualidade cultural, mas exige autoconfiança, capital de risco e tolerancia a atrasos burocráticos. Espanha, dinheiro e serviços diretos. Assim como a Itália, a Espanha sofre com a Espanha vazia ou Espanha vazia, a vasta região rural do interior que se despovoou. Conheça Ponga, Astúrias. A pequena vila de Ponga, na região montanhosa das Astúrias, ofereceu cerca de €3.000 aos casais que se mudassem para lá e mais €3.000 por cada bebê nascido na região. O objetivo era atrair famílias jovens para reabrir a escola local e garantir uma força de trabalho estável. O caso de Griegos, Teruel. A aldeia de Griegos, na região de Teruel, ofereceu aos novos moradores um emprego e os 3 primeiros meses de renda grátis, seguidos de uma renda simbólica de apenas €150 por mês. O incentivo é a segurança econômica numa das zonas menos povoadas da Europa, um lugar onde o número de ovelhas supera em muito o número de habitantes. A vida ali é pacífica, mas exige uma adaptação cultural significativa e a aceitação da falta de anonimato. Suíça e riqueza subterrânea. Albinen, Valais. Esta idílica vila montanhosa na Suíça, cuja população havia caído para menos de 250 habitantes, votou a favor de oferecer um substancial pagamento em dinheiro, até 25.000 francos suíços, cerca de $27.800, para adultos e 10.000 francos por criança para famílias que se mudassem para lá. As condições eram rigorosas. Os candidatos deviam ter menos de 45 anos, comprometer-se a viver lá por pelo menos 10 anos e comprar ou construir uma casa no valor mínimo de 200.000 francos suíços. O atrativo é o dinheiro e o sonho suíço. O desafio é o alto custo de vida inicial, mesmo com o subsídio, e a barreira cultural de uma aldeia montanhosa unida.
Curta, inscreva-se e compartilha. América do Norte, o dinheiro para o teletrabalho. Nos Estados Unidos e no Canadá, os incentivos são frequentemente direcionados a trabalhadores remotos que podem gerar renda para a comunidade sem competir por empregos locais. 1. Tulsa Money, Oklahoma e UA. O programa Tulsa Remote oferece $10.000 em dinheiro, uma assinatura gratuita em um espaço de coworking e auxílio moradia para profissionais que se mudam para a cidade para trabalhar remotamente. O objetivo é atrair jovens profissionais com altos salários para injetar capital na economia local, já que o estado de Oklahoma enfrenta a fuga de cérebros. 2. Vermont, Estados Unidos e a cultura do esqui. O estado de Vermont, conhecido por sua beleza natural e montanhas, oferece até $10.000 a trabalhadores que se mudam para lá, geralmente com a condição de que o dinheiro seja gasto em equipamentos e serviços locais para apoiar pequenos negócios. O incentivo não é apenas financeiro, mas também o estilo de vida sofisticado ao ar livre que o estado oferece. A vida nesses lugares é uma negociação. O incentivo monetário é trocado por investimento cívico em uma comunidade que precisa desesperadamente de uma base tributária ativa. Ásia, incentivos ao casamento e desequilíbrio de gênero. O fenômeno mais bizarro e diretamente relacionado à questão é quando países ou comunidades oferecem incentivos não apenas para morar lá, mas também para casar com suas mulheres. Esses casos são raros, muito específicos e geralmente refletem um grave desequilíbrio de gênero ou um colapso na taxa de natalidade. O caso atípico da Coreia do Sul e do Japão. Embora a Coreia do Sul não pague diretamente a homens estrangeiros para que se casem com suas mulheres, oferece grandes incentivos financeiros a estrangeiros que se mudam para áreas rurais, muitas vezes com uma agenda social implícita de fortalecimento das famílias rurais. O desequilíbrio rural. Na Coreia do Sul, a maioria das mulheres jovens das áreas rurais migrou para cidades como Seul, deixando os agricultores e pescadores solteiros com perspectivas limitadas de casamento. Para combater esse problema social e demográfico, o governo coreano subsidia a imigração de mulheres estrangeiras, principalmente do Vietnã, Filipinas e China, para se casarem com homens coreanos do campo. O governo geralmente cobre os custos de viagem, oferece aulas de idiomas e apoio financeiro para o estabelecimento. Nesse caso, o incentivo beneficia diretamente a noiva estrangeira e sua família, facilitando o casamento e o repovoamento. O mito dos casamentos pagos. Há casos específicos, frequentemente relatados por pequenas comunidades rurais no norte do Japão ou no sul da Coreia do Sul, em que conselhos municipais, em atos de desespero, ofereceram bônus em dinheiro ou até mesmo pagaram pela cerimônia de casamento a qualquer casal que concordasse em se estabelecer ali, independentemente da nacionalidade, na esperança de que o casal permanecesse e tivesse filhos. A necessidade de mulheres na Índia e na China, em algumas regiões da Índia ou em áreas da China afetadas pela política do filho único, que causou um enorme desequilíbrio de gênero. Com muito mais homens do que mulheres, a escassez de mulheres tornou-se tão crítica que as comunidades são forçadas a oferecer incentivos às famílias que têm filhas ou às mulheres que concordam em se casar dentro da comunidade. O desafio das noivas. Na Índia rural, há relatos de comunidades que oferecem propriedades ou dinheiro aos pais de meninas para combater o aborto seletivo por sexo, a preferência por filhos homens e garantir um suprimento de futuras noivas dentro da comunidade. A vida nesses lugares não se resume a pagar pelo sustento, mas sim a uma resposta a um profundo problema ético e demográfico. O estranho reside na mercantilização que resulta da escassez, os desafios ocultos. O verdadeiro custo da mudança. Manchetes sobre países que pagam muitas vezes mascaram a dura realidade enfrentada pelos novos moradores. A vida nesses lugares é uma troca entre benefícios e sacrifícios. 1. Isolamento social e cultural. Muitas dessas aldeias são extremamente pequenas, com populações de menos de 200 habitantes. A integração social pode ser difícil. Os moradores, frequentemente idosos e muito unidos, podem resistir a mudanças. A falta de serviços, grandes supermercados, cinemas, vida noturna é um sacrifício significativo, especialmente para jovens ou casais vindos de grandes cidades. Dinheiro não compra comunidade. Segundo, infraestrutura e conectividade. O motivo pelo qual muitos desses lugares se esvaziaram é a falta de oportunidades de emprego diversificadas e a infraestrutura precária. Apesar dos incentivos para o trabalho remoto, o acesso à internet em muitas aldeias remotas na zona rural da Espanha ou da Itália permanece inadequado. O acesso a cuidados médicos especializados ou escolas de ensino médio pode exigir longas viagens. 3. O fardo da restauração, Itália. No caso das casas de €1 na Itália, o maior desafio é a burocracia envolvida na obtenção de licenças de construção, que pode levar anos, e a dificuldade de encontrar artesãos locais para realizar a restauração. O custo e o tempo muitas vezes excedem em muito as expectativas dos compradores. 4. A sustentabilidade do casamento. Ásia. Em casos de casamentos arranjados na Coreia ou na Índia, a pressão sobre as mulheres estrangeiras para se assimilarem culturalmente e terem filhos rapidamente é imensa.
Iso levou a casos de isolamento, abuso e desintegración familiar, demonstrando que o diñeiro sodiño non pode resolver problemas sociais profundamente enraizados de género ou patriarcado. A vida de unha noiva paga pode ser excepcionalmente solitaria e exigente. Vida por incentivos, un novo contrato social. O fenómeno de países e cidades que pagam para viver e casar é um reflexo direto do impacto da urbanização e da longevidade no século XXI. Não se trata de uma fantasia, mas sim de um novo tipo de contrato social. O país pagador oferece um subsídio transitório em troca de capital humano e vitalidade cívica. O novo residente debe estar disposto a aceitar o isolamento e o ritmo lento da vida rural em troca de um baixo custo de vida, um alto nível de segurança, no caso da Europa, e frequentemente a oportunidade de possuir um imóvel a um preço simbólico ou baixo. A vida dos imigrantes nesses lugares é crucial para a sua sobrevivência. O dinheiro não é o objetivo final, é o meio para alcançar o objetivo da revitalização da comunidade. Para aqueles que buscam uma vida simples e desvinculada, com baixo custo de vida, esses incentivos representam uma oportunidade real, desde que compreendam e aceitem os desafios da integração cultural e da autossuficiência. O sonho de ser pago para viver no paraíso, no entanto, se traduz na realidade mais sóbria de se tornar o motor econômico e social de uma comunidade à beira do colapso demográfico. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!